Já se passaram mais de 37 anos desde que SOS Malibu foi ao ar pela primeira vez, mas pouca gente já ouviu falar do resgate real numa praia da Califórnia que, 12 anos antes de as câmeras começarem a rodar, se tornou a origem secreta de toda a série. Vamos relembrar aquelas tardes, maiôs e sungas vermelhas, David Hasselhoff correndo para o mar em câmera lenta e Pamela Anderson se transformando no rosto mais fotografado da televisão mundial. O que a gente via na tela já era estranho o suficiente, mas o que acontecia por trás das câmeras era ainda mais estranho. Hoje a gente vai contar 15 fatos estranhos que você provavelmente nunca soube sobre SOS Malibu. E fica até o final, porque o fato número 1 vai te levar direto para dentro da televisão brasileira dos anos 90, de um jeito que você provavelmente nunca imaginou. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Número 15. Toda vez que você vê Mitch Buchanan saindo do mar com aquela autoridade de capitão dos salva-vidas, você está assistindo a uma série que existe unicamente graças a um resgate real, ocorrido 12 anos antes de as câmeras começarem a gravar. Agora, imagine a cena. Um salva-vidas de plantão numa praia de Los Angeles, um turno qualquer, como outro qualquer. Mas esse salva-vidas era Greg Bonin, e no ano de 1977, ele tirou da água os filhos de Stu Erwin Jr., um executivo da produtora GTG's Entertainment, presos numa correnteza de ressaca perigosa na praia de Will Rogers State Beach. O motivo de isso importar é simples. Erwin ficou tão agradecido que ajudou Bonin a conseguir uma reunião com o executivo da NBC, Brandon Tartikoff, para apresentar a ideia da série. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Bonin não tinha absolutamente nenhuma experiência na indústria. Não era produtor, não era roteirista, não era agente. Era um salva-vidas com uma história real que nenhum roteiro de ficção conseguiria inventar. Por isso, ele insistiu em usar consultores de resgate de verdade, equipamento de verdade e em manter sempre um salva-vidas de verdade do condado de Los Angeles no elenco principal. O set de gravação, aliás, foi construído bem em cima da sede real do salva-vidas, da praia de Will Rogers, com janelas espelhadas para que os salva-vidas de plantão pudessem continuar trabalhando sem serem atrapalhados pelas filmagens. Cada resgate heróico que você via nas tardes de sábado acontecia literalmente a poucos metros de distância de salva-vidas reais, fazendo exatamente a mesma coisa, só que de verdade. Sem esse resgate de 1977, simplesmente não existiria reunião, não existiria encomenda de piloto e não existiria série. Para e pensa nisso por um segundo. Uma série que definiu a estética de uma década inteira de televisão, assistida por mais de 1 bilhão e 100 milhões de espectadores por semana, no auge da popularidade, depende inteiramente do fato de que 2 crianças caíram na correnteza errada, na praia errada, bem no dia em que Greg Bonin estava de plantão. Nenhuma pesquisa de mercado, nenhum comitê criativo, nenhum executivo de emissora teria conseguido planejar um começo assim, nem se tentasse muito. A série que definiu a estética televisiva de uma geração inteira e que ainda hoje reaparece em canais a cabo às tantas da madrugada, nasceu de um turno de trabalho comum numa praia da Califórnia. Número 14. Antes de se chamar SOS Malibu, a série quase ficou com um nome que hoje ninguém lembraria. O título de trabalho era ACES, sigla em inglês para Aquatic Core for Emergency Service, algo como Núcleo Aquático de Serviço de Emergência. Soa mais como um manual de procedimentos do que um fenômeno cultural, mas os produtores acabaram trocando por um nome baseado nos verdadeiros barcos de resgate vermelhos e brancos que os salva-vidas do condado de Los Angeles usavam havia décadas, com um logotipo desenhado por John Johnson, amigo de longa data de Bonin e também salva-vidas. O problema é que o rosto de toda a franquia quase foi outra pessoa completamente diferente. O papel de Mitch Buchanan teria sido oferecido primeiro a Tom Selleck, que recusou porque não queria ficar rotulado como símbolo sexual depois de Magnum. Os produtores consideraram então Lorenzo Lamas, William Katt, Tom Wopat e Adrian Paul
antes de David Hasselhoff entrar na conversa, recém-saído de Super Máquina na NBC. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Hasselhoff contou em entrevistas que, no começo, chamava o projeto por dentro de Super Máquina de Sunga e que precisaram insistir bastante até ele topar. Isso importa demais porque Hasselhoff nunca foi apenas o protagonista. Ele se tornou o produtor executivo da série, seu principal trunfo internacional, e a pessoa que manteve o projeto vivo quando a emissora o cancelou por completo. A versão de Selleck teria uma energia completamente diferente, mais dura, mais no estilo Magnum, com uma autoridade dramática mais séria. Basta imaginar aquele bigode famoso atrás da boia salva-vidas para o tom inteiro da série mudar na sua cabeça. E, pensando bem, a lista de nomes considerados antes de Hasselhoff parece hoje o elenco de um universo paralelo inteiro da televisão dos anos 80. Em que Lorenzo Lamas corre pela praia em câmera lenta em vez de Hasselhoff, e no qual provavelmente nem estaríamos falando dessa série 37 anos depois. Pense nisso da próxima vez que passar por uma reprise. O bigode de Selleck poderia ter sido a imagem que definiu uma geração inteira de brasileiros crescendo em frente à televisão. Número 13. O protagonista quase teve um filho na tela, completamente diferente do que a gente conhece. Jeremy Jackson interpretou Robbie Buchanan durante 9 temporadas, se tornando a criança com quem uma geração inteira de fãs cresceu vendo desde a estreia em sindicação. Mas, segundo os próprios relatos de David Hasselhoff e o documentário After Baywatch, um jovem Leonardo DiCaprio esteve muito perto de conseguir esse papel primeiro. Agora, segundo consta, o próprio Hasselhoff teria se posicionado contra, preocupado que um ator visivelmente adolescente ao seu lado, na tela fizesse Mitch parecer velho demais. O resultado foi que o papel foi primeiro para Brandon Cole no piloto original da NBC, e depois para Jeremy Jackson quando começou o relançamento em sindicação. DiCaprio, por sua vez, conseguiu o papel em Tudo em Família, como Growing Pains foi conhecida no Brasil, o que o levou direto para Diário de um Adolescente e sua primeira indicação ao Oscar. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Ele se afastou do programa mais assistido do planeta e entrou direto numa carreira de cinema independente que o transformou em uma das maiores estrelas de cinema dos 30 anos seguintes. Jackson, por sua vez, ficou 9 temporadas e sua longa trajetória na série, somada às dificuldades pessoais documentadas depois, se tornou uma das histórias mais comentadas e silenciosamente mais tristes do documentário After Baywatch. 2 carreiras que se separaram completamente por causa de uma única decisão de produção sobre se um ator faria o outro parecer velho demais na frente da câmera. Essa bifurcação aconteceu em silêncio, entre temporadas, sem anúncio e sem cerimônia. E então, a vida real deu seu próprio giro de roteiro. Enquanto Jackson ainda filmava cenas de resgate em Malibu, DiCaprio já estava há poucos anos de subir num palco do Oscar. Nenhum dos dois sabia disso ainda. Basta assistir às primeiras cenas de Robbie, sabendo que um DiCaprio pré-Oscar chegou perto daquele papel para o passado inteiro da série parecer diferente. Número 12. Outra estrela enorme acabou aparecendo nessa série. Só que mais tarde e de um jeito que ninguém reconheceu na época. No ano de 1999, Jason Momoa tinha 19 anos, nenhuma experiência como ator, e apareceu num teste para SOS Malibu em Honolulu. Ele mesmo contou depois que foi escolhido entre 1.300 pessoas para um papel principal em Baywatch Hawaii, acrescentando sem falsa modéstia que nem sabia atuar. Ele conseguiu o papel do salva-vidas havaiano Jason Ioane para a 10ª e a 11ª temporada, e esse foi o único crédito de ator no currículo dele antes de Stargate Atlantis, Game of Thrones e Aquaman. Foi também nas gravações no Havaí que ele conheceu sua primeira noiva, a atriz australiana Simone Jade McKinnon. Agora, aqui está o detalhe que transforma isso em algo mais do que uma curiosidade fofa. As temporadas no Havaí só existiram porque o plano original de transferir a produção para a Austrália tinha acabado de ser bloqueado por um conselho local. Sem essa virada forçada, SOS Malibu nunca teria chegado a Honolulu,
e Momoa nem entraria na lista de candidatos. Sem a era havaiana, não existiriam créditos iniciais para o futuro Khal Drogo e Aquaman. Esses episódios havaianos, raramente lembrados nas retrospectivas da série, funcionam hoje como material de arquivo acidental de uma das maiores estrelas de ação dos anos 2020, ainda completamente sem forma, aprendendo a atuar na frente de uma câmera em tempo real. E, pensando bem, é bem provável que o próprio Momoa, hoje um dos rostos mais reconhecíveis do cinema de ação, nem considere aquele teste um momento decisivo, embora tenha sido exatamente isso. É provável que nem mesmo os roteiristas daquela época imaginassem que estavam, sem saber, filmando o primeiro trabalho de um futuro protagonista de Hollywood. Número 11. O motivo pelo qual SOS Malibu acabou indo parar no Havaí é uma das histórias de produção mais estranhas da televisão dos anos 90. O plano original de mudança, em 1999, era para a praia de Avalon, em Nova Gales do Sul, na Austrália, sob o título de Trabalho Baywatch Down Under. Chegaram a filmar um episódio piloto antes de o conselho de Pittwater e os moradores locais votarem definitivamente contra a produção, citando preocupações com danos ambientais que uma equipe de televisão americana de grande porte causaria naquele trecho de litoral. Uma comunidade litorânea inteira disse não a Hollywood. Os produtores tiveram que buscar um plano novo e o governador do Havaí, Ben Cayetano, junto com o escritório de turismo e convenções do Havaí, entraram com um pacote de incentivos fiscais estimado em $870 mil por episódio, que acabou subindo para $1.100.000, com a condição de que 60% fosse gasto dentro do estado. O acordo incluía uma encomenda garantida de 44 episódios, e o título precisava mudar por contrato para Baywatch Hawaii. Greg Bonan apresentou o acordo pessoalmente ao governador Cayetano e ao produtor executivo A. Emassini. Sem esse salvamento diplomático, as duas últimas temporadas da série simplesmente não existiriam. Toda a era havaiana, a contratação de Jason Momoa, a renovação completa do elenco, o fim do elenco original de Los Angeles aconteceu unicamente porque uma pequena cidade litorânea australiana votou contra numa reunião de conselho local. Para e pensa nisso. Da próxima vez que você assistir à estreia da 10ª temporada e reparar em recifes diferentes e um céu diferente, lembre que é literalmente a praia de segunda opção, escolhida depois que a primeira opção rejeitou a produção por votação e não por roteiro. Toda a mudança de cenário, elenco e continente coube inteira dentro de uma única ata de reunião municipal do outro lado do mundo. Número 10. Antes de tudo isso acontecer, a série já tinha morrido uma vez e o jeito como ela voltou é genuinamente extraordinário. Na contagem de audiência Nielsen da temporada de 1989 para 1990, SOS Malibu ficou na posição 73 entre 103 programas. A NBC cancelou a série na primavera de 1990. Ao mesmo tempo, sua produtora, a GTG Entertainment, uma joint venture entre a lenda da televisão Grant Tinker e a empresa de mídia Gannett, entrou em falência. A série ficou sem emissora e sem estúdio ao mesmo tempo, completamente acabada. Ou pelo menos, era o que parecia. Tinker vendeu os direitos de volta para Greg Bonan por $10. Bonan já contou essa história várias vezes. Tinker disse para ele passar o cheque ali mesmo e levar os direitos. Bonan passou o cheque. Tinker nunca descontou. Ele mandou emoldurar e devolveu para Bonan na celebração do episódio de número 250 da série. Sem esse acordo de $10 selado com um aperto de mão, os direitos teriam ficado enterrados numa falência, e nenhum retorno teria sido possível. A série em que você cresceu assistindo é, na verdade, apenas uma temporada da NBC e uma nota de rodapé esquecida na história da televisão dos anos 90. Os episódios da primeira temporada, com os atores originais Sean Weatherly e Billy Warlock, e um tom completamente diferente, ficaram por anos fora do pacote de sindicação. A maioria de quem cresceu assistindo a série nos anos 90 nunca viu um único quadro dessa versão original. Número 9. David Hasselhoff.
não simplesmente voltou para SOS Malibu como astro. Ele voltou como um dos donos, se uniu a Bonan, Michael Berk e Douglas Schwartz para reviver a série em sindicação de primeira linha e, segundo consta, aceitou adiar parte do salário em troca de uma participação acionária na própria produção. O presidente da Fremantle Corp, Paul Talbot, disse ao Baltimore Sun em 1995 que a versão da NBC tinha custado bem mais de $1 milhão por episódio, enquanto a versão sindicada caiu para cerca de $800 mil, com as pré-vendas internacionais cobrindo a diferença. Hasselhoff descreveu a equipe de 4 pessoas por trás do retorno assim: um era roteirista, um era diretor, um era o salva-vidas. E ele mesmo era o cara do marketing, a estrela que mantinha o moral da equipe lá em cima. Agora, aqui está o motivo de o dinheiro das pré-vendas alemãs ter feito os números baterem. A carreira musical de Hasselhoff já tinha feito dele um fenômeno de verdade na Europa. A música dele, Looking for Freedom, passou 8 semanas seguidas em primeiro lugar nas paradas da Alemanha Ocidental em 1989, exatamente nas semanas da queda do Muro de Berlim. Essa fama anterior já tinha preparado um continente inteiro para assistir a qualquer coisa em que ele estivesse depois. O acordo de sindicação que salvou SOS Malibu foi parcialmente financiado por uma carreira pop alemã que não tinha absolutamente nada a ver com salva-vidas. Toda vez que você vê Hasselhoff sorrindo na praia, na era da sindicação, você está literalmente vendo ele observar sua própria participação acionária, valorizar enquanto ele corre em câmera lenta. Um hit alemão de rádio, tocado em plena queda do Muro de Berlim, terminou pagando, sem que ninguém tivesse planejado, boa parte da conta de uma série sobre salva-vidas californianos. Número 8. A corrida pela praia em câmera lenta é provavelmente a cena mais parodiada da televisão dos anos 90. Friends parodiou. O Saturday Night Live parodiou. Os Simpsons parodiaram. Todo roteirista de comédia daquela década tentou a própria versão. É toda a identidade visual da série comprimida em 30 segundos. E foi inventada porque a produção ficou sem dinheiro. O co-criador Michael Berk contou em entrevistas que os produtores estavam sem orçamento e sem minutos de conteúdo durante as filmagens, e inventaram as montagens em câmera lenta especificamente para preencher tempo com o menor custo possível. David Hasselhoff confirmou isso diretamente à revista Men's Health. Aquilo surgiu de forma orgânica porque a gente não tinha dinheiro, não tinha financiamento suficiente para terminar a série. Greg Bonan, além disso, tinha acabado de voltar das Olimpíadas de Seul de 1988, com material filmado em alta velocidade da prova dos 100 metros rasos, que serviu de referência visual para o estilo. A técnica estreou no primeiríssimo episódio da NBC, Panic at Malibu Pier, e nunca mais saiu. Cada paródia, cada homenagem, cada referência remonta a um rombo contábil numa produção sindicada de baixo orçamento. Cada corrida em câmera lenta é literalmente uma nota promissória de produção paga em protetor solar. Pausa rápida. Chegamos na metade da contagem e as coisas estão prestes a ficar ainda mais intensas. Antes de partirmos para os 7 primeiros lugares, eu quero saber uma coisa de você. Qual é a sua frase ou o seu momento favorito de SOS Malibu? Deixa nos comentários. E se você está gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreve se ainda não se inscreveu. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, vamos voltar para a contagem. Número 7. Pamela Anderson entrou para SOS Malibu na 3ª temporada como C.J. Parker e quase imediatamente se tornou o rosto global da série. A audiência internacional disparou no ano da chegada dela, e em apenas 2 temporadas o programa atingiu o pico de audiência mundial. Praticamente por qualquer métrica disponível, Anderson transformou o alcance global da série quase da noite para o dia. Agora, aqui está o problema. Na primeira temporada dela, pagavam cerca de $1.500 por episódio. A própria Anderson confirmou esse número numa entrevista com Andy Cohen em 2025, quando perguntaram diretamente se ela ganhava o mesmo que Hasselhoff. Ela respondeu sem hesitar: claro que não, imagina. Hasselhoff tinha oferecido pessoalmente o papel de C.J.
para ela depois do sucesso dela em Um Maluco no Pedaço. Na verdade, depois de uma série popular sobre reformas de casa. Ele soube reconhecer o que a combinação entre a exposição pública de Anderson e a personalidade meio nova era da personagem, cristais, meditação, interpretação de sonhos, podia fazer pelo apelo global da série. Anderson contou depois que se sentiu atraída por CJ, porque a personagem pensava diferente. E essa dimensão filosófica foi construída em parte a partir dos próprios interesses reais dela e da sua participação ativa na construção do papel. A diferença entre os $1.500 semanais que Anderson ganhava e a contribuição dela para uma audiência de 1 bilhão de espectadores é um dos desequilíbrios salariais mais gritantes da televisão dos anos 90. A imagem mais reconhecida de toda a série, aquele maiô vermelho saindo do mar, foi filmada por menos dinheiro do que um turista médio gasta numa semana de férias na praia. Número 6. Um maiô original de C.J. Parker é hoje uma peça central da exposição Splash, A Century of Swimming in Style, no Design Museum de Londres, em 2025. Foi emprestado pelo Bikini Art Museum, da Alemanha, que adquiriu a peça da coleção pessoal de David Hasselhoff. A curadora Amber Bouchard disse à CNN que essa foi uma das peças mais caras de segurar em toda a exposição. Agora, os maiôs originais eram feitos com o equipamento real de competição dos salva-vidas do sul da Califórnia, o mesmo equipamento usado pelos salva-vidas de verdade do condado de Los Angeles em serviço, depois ajustado individualmente ao corpo de cada ator. Por isso, eles pareciam ao mesmo tempo atléticos e cinematográficos. Foram projetados primeiro pensando na função, e tudo o mais veio depois. Pamela Anderson lançou desde então sua própria linha de moda praia, se distanciando explicitamente na estética atual daquilo que ela mesma chamou de o lado performático da era Baywatch. O figurino percorreu, em uma única geração, o caminho do guarda-roupa de televisão até peça de museu segurada. É a única roupa de televisão daquela década exibida hoje ao lado de medalhas de ouro olímpicas, numa instituição internacional de design de peso, e ninguém planejou isso. Nenhum executivo de emissora, nenhum figurinista, e muito menos a equipe de produção que ajustava os maiôs entre uma tomada e outra para economizar tempo. A roupa de televisão mais fotografada dos anos 90 está hoje segurada por bem mais dinheiro do que a maioria das atrizes recebeu para usá-la, o que, sinceramente, é uma das ironias mais perfeitas de toda essa história. Número 5. Nicole Eggert interpretou Summer Queen na terceira e na quarta temporada, e foi um dos rostos mais reconhecíveis dos primeiros anos de sindicação da série. Ela saiu, e a suposição geral era simplesmente de que o formato de elenco rotativo era o jeito normal de SOS Malibu funcionar. Mas o motivo real é bem mais específico. Eggert revelou no podcast Still Here Hollywood, em 2025, que tinham prometido a ela um spin-off no estilo Barrados no Baile, como Beverly Hills 90.210 ficou conhecida no Brasil, centrado na personagem dela, antes de ela topar entrar num drama escolar de praia construído em torno de Summer Queen. Quando SOS Malibu se tornou o programa número 1 do mundo, os produtores cancelaram o spin-off planejado para proteger a franquia principal. Eggert saiu porque a série deixou de ser aquilo que ela tinha topado fazer. Erika Eleniak, que interpretou Shawnee MacLaine nos primeiros anos de sindicação, teve uma saída parecida mais ou menos na mesma época. Ela contou ao Mercury News que reconheceu o momento perfeitamente. Meu canto do cisne foi a chegada de C.J. Parker, a personagem de Pamela Anderson, e eles ganharam na loteria. O elenco rotativo que definiu a identidade da série não foi uma estratégia criativa, foi consequência direta de proteger uma franquia número 1 às custas do elenco que originalmente a construiu. Número 4. Carmen Electra chegou a SOS Malibu como Lani Mackenzie, com muito pouca experiência em televisão, mas uma presença de palco enorme. Seu colega de elenco, David Chokashi, comentou publicamente que, quando Electra entrou,
Os produtores já tinham decidido que o elenco precisava fazer as próprias cenas na água, porque as reclamações dos espectadores sobre dublês visíveis tinham virado um problema real. Agora, o caminho dela até o papel é realmente notável. O nome artístico dela foi dado pessoalmente por Prince, depois que ele a assinou para o selo dele, a Paisley Park. Produziu o álbum de estreia com o nome dela em 1993 e a levou como abertura na turnê Diamonds and Pearls. Ela foi direto do programa Singled Out, da MTV, e da balada de Prince, a Glam Slam, para plantões de salva-vidas no programa mais assistido do planeta. Elektra contou no documentário After Baywatch que a exigência de fazer as próprias cenas de risco veio de opiniões reais dos espectadores sobre a autenticidade e ela deu conta do recado. O primeiro beijo dela na tela com Chocolatey foi, segundo o próprio relato dela no mesmo documentário, bem mais entusiasmado do que o roteiro previa. O que aparece na tela como confiança de praia sob o sol é, na verdade, energia de palco pop, passando por um maiô vermelho. Cada cena em que Lani McKenzie aparece, segura de si, tem origem em coreografia de turnê, não em nenhuma credencial de salva-vidas. Número 3. Alexandra Poe interpretou Stephanie Holden por várias temporadas e sempre foi bem franca sobre algo que a reputação ensolarada da série costuma esconder. Atores convidados mentiam rotineiramente nos testes sobre a capacidade de nadar, presumindo que os dublês fariam as cenas na água. Com o orçamento de SOS Malibu por episódio, essa suposição era um erro. Poe contou à World Open Water Swimming Association que, durante uma filmagem no Havaí, um ator convidado que ela estava resgatando na frente da câmera entrou em pânico de verdade em mar aberto depois que o barco de produção tinha se afastado do local. Ele começou a se afogar de verdade. Poe, ex-salva-vidas mirim, fez um resgate genuíno e o ator disse depois que ela tinha salvado a vida dele. Ela também revelou que Yasmine Bleeth tinha uma aversão forte às cenas na água, o que fazia com que Poe e David Charvet competissem informalmente para tirar um do outro as cenas de resgate, uma espécie de jogo que se repetiu por várias temporadas. O elemento que mantinha tudo funcionando era Michael Newman, um salva-vidas de verdade do condado de Los Angeles, que apareceu em 109 episódios ao longo de 10 temporadas, o terceiro em número de aparições, atrás só de Hasselhoff e Jeremy Jackson. Ele treinou cada membro do elenco e cuidou das cenas na água que mais ninguém conseguia executar com segurança. Segundo consta, ele dizia sobre sua longa permanência na série: "Eu era útil demais para eles me demitirem." Número 2. No ano de 1989, SOS Malibu estava na posição 73 entre os programas da televisão americana. A NBC cancelou a série. Até 1995, o livro Guinness dos Recordes já tinha certificado o programa como o mais assistido da história da humanidade, com uma estimativa de 1 bilhão e 100 milhões de espectadores por semana em 142 países, traduzida para algo entre 30 e 342 idiomas. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas toda semana. Esse número é aproximadamente o dobro da audiência mundial de televisão, que assistiu à chegada do homem à Lua em 1969, mantida ininterruptamente, semana após semana, durante anos. O presidente da Fremantle Corp, Paul Talbot, disse ao Baltimore Sun em julho de 1995 que tinha parado de vender a série por país e passado a vender por idioma. A série foi ao ar no sistema de satélite Star TV de Rupert Murdoch. Para a China e a Índia, foi assistida em antenas parabólicas privadas no Irã e foi transmitida simultaneamente por toda a Europa Oriental e a América do Sul. O dinheiro das pré-vendas alemãs, que viabilizou o modelo de sindicação, foi construído inteiramente em cima da carreira musical de Hasselhoff, de 1989. Cada episódio que você assistiu quando adolescente estava, ao mesmo tempo, passando em Bombaim, Manila, Munique e alguma antena parabólica nos arredores de Teherã. Essa escala simultânea de audiência nunca mais se repetiu, e tudo começou lá da posição 73. Pensando bem,
Uma série cancelada por uma emissora americana e comprada de volta por $10 não deveria ter acabado dobrando a audiência mundial da chegada à Lua, e ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu. Número 1. Se prepara, porque esse é o fato que prometia te levar direto para dentro de uma televisão brasileira, e ele é completamente real. No Brasil, a série chegou com o nome de SOS Malibu e estreou em julho de 1993 na Rede Globo, já chegando com fama internacional. A versão brasileira foi produzida pelo estúdio de dublagem Cinevídeo, sob direção de Júlio Chaves, que também assumiu o papel principal, dublando Mitch Buchanan com aquela voz grave, paterna e heróica que uma geração inteira reconhece até hoje. Agora, aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor e que conecta direto com aquele fato lá do começo, sobre Hasselhoff chamar o próprio projeto de Super Máquina de Sunga. Júlio Chaves não era apenas a voz de Mitch Buchanan. Ele também era, havia anos, a voz oficial de David Hasselhoff em Super Máquina, dublando Michael Knight no maior sucesso anterior do ator. Isso significa que, para o público brasileiro, a piada que Hasselhoff fazia em particular sobre Super Máquina de Sunga nunca foi só uma piada. Era literalmente a mesma voz saindo do carro falante Kit e depois saindo de dentro de um maiô vermelho na praia de Malibu, ano após ano, sem que a esmagadora maioria dos telespectadores brasileiros jamais soubesse que Michael Knight e Mitch Buchanan compartilhavam a mesma garganta. Pense nisso. Gerações inteiras de brasileiros que cresceram trocando de canal entre Super Máquina e SOS Malibu estavam, sem perceber, ouvindo o mesmo dublador interpretar os dois papéis mais icônicos da carreira de Hasselhoff, criando uma continuidade vocal que nem existia na versão original em inglês, gravada por atores de dublagem completamente diferentes em cada produção americana. No elenco de vozes também brilharam Lina Rossana como CJ, Parker e Carlos Seidel como o sempre presente Nilme, junto com Niso Neto dando leveza e juventude a Matt Brody. Mas foi a dupla identidade vocal de Júlio Chaves que amarrou, sem que ninguém tivesse planejado, dois dos maiores fenômenos televisivos que o Brasil já importou dos Estados Unidos. Fato bônus, antes de fecharmos a contagem. A história de SOS Malibu, no Brasil, tem uma curiosidade linguística que poucos fãs conhecem. O mesmo programa que os brasileiros conheceram como SOS Malibu chegou a Portugal com um nome completamente diferente: Marés Vivas, criando duas identidades culturais separadas para a mesma série dentro do próprio mundo de língua portuguesa. Enquanto o título brasileiro apostava na urgência de um pedido de socorro, remetendo ao nome real da praia de Malibu, o título português preferiu uma expressão poética, ligada ao movimento do mar. A série estreou na Rede Globo em julho de 1993 e, ao longo dos anos seguintes, ganhou reprises em diversos horários, incluindo faixas noturnas e de fim de semana, e depois também apareceu na grade de outras emissoras brasileiras, o que garantiu que mais de uma geração descobrisse Mitch Buchanan e companhia pela primeira vez. Quando o filme de 2017 chegou aos cinemas brasileiros, os distribuidores mantiveram o título clássico e o lançaram como Baywatch SOS Malibu, uma decisão deliberada para ativar a nostalgia de quem cresceu vendo a série na televisão aberta com um elenco de dublagem totalmente novo, já que Júlio Chaves não retornou para o papel na nova geração de filmes. Para quem cresceu no Brasil nos anos 90, o nome SOS Malibu carrega um peso nostálgico específico que o Baywatch, original em inglês, nunca teve por aqui, e que Marés Vivas carrega de um jeito completamente diferente do outro lado do Atlântico. E é isso, pessoal. 15 fatos estranhos, mais um fato bônus, sobre uma série que ninguém planejou transformar no programa mais assistido da história da televisão. Um resgate real numa praia, um nome quase esquecido chamado ACIS. Um Leonardo DiCaprio que nunca chegou a ser Hobby. Um jovem Jason Momoa que não sabia atuar. Uma cidadezinha australiana que disse não, uma falência resolvida por $10, uma corrida em câmera lenta inventada por falta de orçamento, um maiô que acabou num museu de Londres e um capitão de salva-vidas cuja voz brasileira também dirigia um carro falante.
Conta aqui nos comentários qual desses 15 fatos mais te surpreendeu. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima contagem. A gente se vê no próximo vídeo.